capítulo 18 do Evangelho segundo João registra a prisão do Senhor Jesus. O capítulo 19 fala sobre a decisão de Pilatos e a sua condenação e a sua morte na cruz do Calvário. Eu quero ler apenas os versos 28, 29 e 30, quando registra uma das maiores e mais profundas declarações do Senhor Jesus no momento da sua morte. Verso 18, João escreveu o seguinte: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse-lhe Jesus: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso de vinagre, ou cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe a puseram à boca. Verso 30, João registra as últimas palavras do Senhor Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, havendo inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero me ater nessas duas últimas palavras do Senhor Jesus. Está consumado. É uma expressão que é comumente usada por aqueles que recebem uma tarefa para realizar, seja o filho ao pai ou o empregado para o seu patrão, a empregada à sua patroa ou o servo ao seu senhor. Ele diz, quando termina a tarefa: olha, terminei, está pronto. Diz o verso 28 que Jesus, sabendo que todas as coisas havia terminado. Jesus, como servo, ele veio ao mundo para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Portanto, como servo, ele estava dizendo: eu terminei a obra que o Pai, o Senhor, me deu a fazer. Essas duas últimas palavras de Jesus têm uma profundidade tão grande que achei por bem trazer aqui em forma de estudo para que pudéssemos aprender sobre isso que Jesus falou sobre a obra que Deus lhe deu para realizar neste mundo. Eu gostaria de chamar-lhes a atenção para esta preciosidade que Jesus estava dizendo para o mundo sobre a consumação da obra que ele consumou, que ele realizou, que ele terminou ao vir aqui no mundo. Esta foi uma expressão usada no momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita agonia. Jesus estava, neste momento, suspenso nos braços de uma cruz, cravados seus pés e mãos, e naquele momento indefeso, totalmente indefeso, imóvel naquela cruz. Ele olhava para uma multidão furiosa, para uma multidão que desejava ver o seu fim, para uma multidão que lhe havia prendido e que lhe havia batido muito no seu rosto, segundo a Bíblia Sagrada, que havia rasgado as suas vestes, aquela multidão que furiosamente lhe colocara na sua cabeça uma coroa de espinhos, que representa o resultado do pecado do homem. Aquele momento ele olhava para uma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, fora com este e solta-nos Barrabás, que havia sido preso por uma sedição e motim e um dos maiores e grandes perigosos criminosos da época. A multidão muitas vezes está dividida neste momento. Jesus naquele momento olhava para uma multidão dividida, totalmente dividida. Poucas pessoas que estavam ali ao pé da cruz, que choravam, soluçavam e sentia a morte de Jesus naquele momento, era sua mãe, seus discípulos, irmãos, irmãs, que ali estavam sentindo
a ausência do Senhor Jesus pela morte na cruz. E naquele momento, em meio a tanta agonia, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas dores, chega ao final de tudo, inclusive da sua existência neste mundo, ele diz: está consumado. E havendo dito isto, escreveu João, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito ao Pai. O que essas palavras de Jesus têm a ver conosco? Eu quero fazer uma síntese rápida com você sobre a obra do Senhor Jesus realizada neste mundo que diz respeito à minha, à sua e à nossa salvação. A salvação do mundo, de acordo com o que aprendemos em João capítulo 3, versículo 16. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, em 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, a Bíblia registra que Jesus carregou os nossos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que ele perdoou todos os nossos pecados. Ainda em Colossenses capítulo 2, verso 14, ele pagou cabalmente o preço de todos os nossos pecados. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, o profeta afirma que Deus, na pessoa de Jesus, lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, Hebreus 10, 17 e 18, o escritor dessa epístola registra dizendo que Deus, na pessoa de Jesus, esqueceu os pecados, eles não serão mais lembrados em juízo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Deus declarou inocente aqueles que creram na obra dele realizada na cruz do Calvário. Por isso, Jesus, naquele momento, estava dizendo: está consumado. A obra que Deus lhe havia dado para a salvação do homem estava terminada. Essas são palavras de grande significado para todos nós e para isso eu quero chamar-lhes a atenção para algumas lições que traremos aqui baseado neste assunto, consumado. Espero que você tenha entendido esta introdução, especialmente sobre a consumação da obra dele na cruz do Calvário, carregando os nossos pecados, perdoando, pagando os preços, lançando nas profundezas do mar e declarando justo ou inocente a todos nós que cremos nessa obra salvadora e redentora de Deus na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Eu quero terminar orando, mas te espero na próxima mensagem para darmos continuidade a este assunto que é muito importante, muito, mas muito importante para as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado pela tua obra realizada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e no Senhor Jesus Cristo, nosso amado, grande e perfeito Salvador. Obrigado, Deus, por poder usar a tua palavra, ler a tua palavra, poder pregar a tua palavra, sabendo que ela é a perfeita e total revelação do Senhor aos nossos corações. Nós oramos com gratidão por tudo, no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Que o seu dia seja abençoado sob a graça e a misericórdia de Deus. Eu te espero na próxima mensagem para darmos continuidade a este assunto muito importante para as nossas vidas sobre a consumação da obra de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até lá, se Deus nos permitir.